Estamos aqui com a questão de número 122. Nós temos uma tabela. Vamos interpretá-la. Um engenheiro, estudando a resistência de uma viga de certo material, obteve os seguintes dados. Peso em newton, e a deformação no ponto médio em milímetros. Peso 0, deformação 0. Peso 6, deformação 9. Peso 18, deformação 45. Dados. Vem a segunda parte. O engenheiro suspeita que a deformação D pode ser dada em função do peso. Tá certo? X é o peso, tá certo? Por uma expressão. Pronto. Essa é a expressão. Trata-se de uma função quadrática. Então, é AX2 mais BX mais C. Usando os dados da tabela, ele escreve um sistema de equações lineares e determina os valores dos coeficientes A, B e C. O valor de A é... Lembrando que isso aqui, ele vai considerar como X. Isso aqui é o dx. Então, lembre, a equação do segundo grau vai ser do tipo AX2 mais BX mais C. Quando o x for 0, a função D0, então aqui ó, está dizendo que o D0 é igual a 0, que o D6 é igual a 9, e o que o D18 é igual a 45. Então, D0 é igual a 0, D6 é igual a 9 e D18 é igual a 45. Então, D0, a função que você tem é essa. D de x é a x2 mais bx mais C. D0 pela tabela é igual a 0. D6 é igual a 9. D18 é igual a 45. Então, vamos substituir D0 na lei de formação, nessa lei de formação aqui. Então, vamos substituir D0. A, 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Isso vai ser igual a 0. Conclusão, C é igual a 0. Pronto, já temos o valor de A, de B e de C, já temos o valor de C. Vem a segunda parte. D9, D6, A vezes 6 ao quadrado, mais B vezes 6, mais C, que é 0, isso é igual a 9. D18, nós vamos ter A vezes 18 ao quadrado, mais B vezes 18, mais C, que é 0, isso é igual a 45. Então, vamos agora para ter sistema linear. Nessa equação, ó, nessa equação aqui, vamos ter 36A mais 6B, isso é igual a 9. A outra equação, 18 ao quadrado dá 324A, mais 18B, isso é igual a 45. Para essas contas não ficarem horrorosas, então vamos dividir essa aqui por 3 e vamos dividir essa aqui por 9. Então, nós podemos, fazendo isso, o que que nós vamos ter? Tá certo?
nós vamos ter essa primeira equação, ela vai ficar 12A mais 2B igual a 3. Essa segunda equação, ela vai ficar com 36A mais 2B igual a 5. Então, o sistema ele está quase preparado. Então, vamos só mais um pouquinho. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, para criar simetria, porque ele quer o valor do A. Então, o sistema agora fica preparadozinho. Menos 12A menos 2B. Isso aqui é menos 3. A segunda equação, 36A, repete, mais 2B. Isso aqui é igual a 5. Esse é o método que nós chamamos de método da adição. Se você somar, vamos eliminar a presença do B. 36 menos 12 dá 24. A. 5 menos 3 dá 2. Passando o A para o outro lado, então nós vamos ter 2 sobre 24. Simplificando um pouco por 2, em cima e embaixo, feito no olhômetro. Então, o nosso A vai ser igual a 1 sobre 12 avos. Era esse o pretendido da questão. Observem, ele diz, escrevendo o sistema de equações lineares, determine os valores dos coeficientes A, B e C. Quando eu fizer isso, determina B e C. Mas só que ele quer saber o valor de A. Então, resposta correta. O valor de A está no item D de delícia. Então, resposta correta, 1 sobre 12 avos. Concluída a questão, ok? Estou com a questão agora de número 123. Já estou vendo um gráfico. Um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 metros, tá certo? Da trave, do gol. Então, é como se tivesse 20 metros, está aqui o jogador está aqui, certo? A 20 metros, e aqui nós temos a trave. É só uma ideia. Então, nós temos aqui a trave. Aí, o que ele diz? Um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 metros. Então, se encontra uma distância de 20 metros do gol adversário. Quando chuta uma bola que vai bater exatamente sobre essa trave. De altura, 2 metros. Se a equação da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado na figura está aqui a equação. Certo? Então, está aqui a equação. Y é igual a x2 mais 1 menos 2ax. Altura máxima atingida pela bola. Então, o nosso problema está bem aqui. Quem é a altura máxima? Então, isso aqui representa a altura máxima. A altura máxima atingida pela bola. Ora, a nossa função, ela tem, se você observar, tem umas coordenadas aqui do ponto P, que é 22. Então, as coordenadas do ponto P, que é 22. A minha função, ela tem essa característica. Ax ao quadrado mais 1 menos 2ax, e eu tenho o ponto P, que é dado por 20 e por 2. Então, nosso objetivo é encontrar primeiro esse A,
que está desconhecido. Essa é incógnita, esse parâmetro A. Então, vamos lá. Eu tenho uma função f de 20. Aí nós vamos ter A vezes 20 ao quadrado mais 1 menos 2A vezes x, que é 20. Isso aqui, pela condição, tem que ser igual a 2. 400A mais, olha aqui, 20. Vamos desenvolver. 20 menos 40A, isso é igual a 2. 400A, certo? 400A menos 40A dá 360A, que é igual a 2 menos 20. 360A, isso aqui dá menos 18. Então, conclusão, meu A é menos 18 sobre 360. Simplificando por 18 dá 1. Simplificando por 18 dá 20. Então, nosso A, na realidade, é menos 1 sobre 20. Então, de volta, vamos colocar esse valor na função. Se colocarmos esse valor na função, nós vamos ter y é igual a menos 1 sobre 20 x2 menos ou mais 1 menos 2 vezes menos 1 sobre 20 x. Então, y é igual a menos 1 sobre 20 x2 mais 1 mais 2 sobre 20 x. Menos com menos mais. Então, y vai dar menos 1 sobre 20 x2 mais, o que vai acontecer aqui? Então, nós vamos ter 20 mais 2, 22 sobre 20 x. Pronto, está aqui a minha função. Você poderia até ter perguntado, por que o Pacífico não simplificou? Poderia ter simplificado 22 sobre 20. Mas eu deixei o mesmo denominador para facilitar. Só foi esse o objetivo. Então, vamos agora à segunda parte. A função eu tenho menos 1 sobre 20 x2 mais 22 sobre 20 x. Agora a pergunta, eu quero encontrar x para que ele alcance a altura máxima ou eu devo encontrar o y? Ó, lembre, ele quer esse valor aqui. Então, isso aqui representa quem? O y do vértice. Existem duas maneiras de calcular o y do vértice. Eu posso calcular o x do vértice, substituir para encontrar o y do vértice. Ou eu posso encontrar direto o y do vértice. Então, quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Menos delta é b ao quadrado. Então, b ao quadrado menos 4a
menos 1 sobre 20, vezes C. Como eu não tenho o termo C, então ele é zero. Sobre 4A. O A menos 1 sobre 20. Então, a altura máxima alcançada, esse menos com esse menos, então fica mais. 22 sobre 20 ao quadrado, eu posso escrever dessa maneira. Para facilitar, 4 sobre 20. Como os denominadores são iguais, então eu posso me livrar desse 20 aqui. Então, vamos lá. Eu posso me livrar desse 20 aqui. Aí eu tenho, agora só preciso simplificar um pouco. Tá certo? Eu tenho 22 vezes 22 sobre 20 vezes 4 sobre 1, então isso aqui seria 1/4. Então vamos às simplificações. Por 2 dá 11, por 2 dá 10. Por 2 dá 11, por 2 dá 2. Então, 11 vezes 11 vai dar 121. 121 dividido por 10 vezes 2. Aí eu tenho a altura máxima, só é conta. Como nós não temos na hora do concurso uma máquina, então eu posso simplificar, dividir isso aqui. Então vai dar 12,1 dividido por 2. 121 dividido por 10 dá 12,1. 12,1 dividido por 2 dá 6,05. Essa é a nossa altura. Altura máxima, 6,05. Unidade usada é metros. 6,05. O item correto é C de casa. Resposta da questão de número 123. C de casa, ok? Temos agora, meus amigos, a questão de número 124, que diz assim: um setor de uma metalúrgica produz uma quantidade N de peças, dada pela função quantidade de peça, X representa horas após o início de suas atividades diárias. X é horas após o início de suas atividades diárias. Iniciando suas atividades às 6 horas, o número de peças produzidas no intervalo de tempo entre 7 e 9 horas será igual. Então, veja, primeiro, a lei de formação da questão, da função. Então, temos aqui N de X, X ao quadrado, mais 10x. X ao quadrado mais 10x. Ele começou às 6 horas da manhã. Então, início foi 6 horas. Aí ele quer saber entre 7 às 9 horas. Entre 7 às 9 horas.
entre 7 às 9 horas. Se eu pensar em colocar no lugar do x o 7, eu vou me ferrar. Como assim? Porque o x não é as horas, não é 7 e x não é 9. Ora, x, vamos lá, 6 horas, aqui 7 horas, 8, 9 horas. Se lermos com muita atenção, ele diz bem aqui. Deixa eu voltar à questão, acompanha o material. X horas após o início de suas atividades diárias. X horas. A minha pergunta. 7 horas. Quem é o meu X aqui? O meu X aqui é 7 menos 6. Está igual a 1. Às 9 horas. Quem é meu X? Quem é meu X aqui? Então, meu X é 9 menos 6. Então, 3 horas. Então, nós vamos calcular o N1 e vamos calcular o N3. Quantas peças? Eu calculo 7 horas. Não é produzido durante 7 horas. É só durante 1 hora. E N3, que é produzido 9 horas. Então, fazendo as continhas, a substituição. Então, nós vamos ter exatamente 1 ao quadrado mais 10 vezes 1. Então, nós teremos 1 mais 10. Então, nesse caso, nós temos 11, né? 11 peças, certo? N, número de peças de função. Produção de 11 peças. Então, vamos para o N3. Pela lei de formação, é 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3. Então, nós temos 9 mais 30. Então, isso aqui é 39. Pronto. Agora vamos à outra parte da questão. Ele pergunta, iniciando suas atividades 6 horas, então começou 6 horas. Então, 7 horas, faz 1 hora que começou a produção. Então, N igual a 1. N, 9 horas. Então, implica que ele está trabalhando 3 horas. 9 menos 6, 3. Então, lembre, tudo começou aqui. A pergunta é a seguinte. O número de peças produzidas no intervalo de tempo entre 7 às 9 horas será igual. Então, o número de peças produzidas vai ser exatamente N3 menos N1. N3 menos N1. N3 é 39, N1 é 11. Então, a minha resposta dá exatamente 28. Então, nesse intervalo de tempo, nós vamos produzir, né, 28 peças. Ele diz, será igual, iniciando suas atividades às 6 horas, o número de peças produzidas no intervalo de tempo entre as 7, tá certo? Entre 7 e as 9 horas será 28. O item correto é o item E. Então, 28. É bom lembrar, numa leitura de uma questão, que informações nós temos para a questão. Temos agora
para vocês a questão de número 125. É uma questão de desafio, certo? Deixa eu só... Veja aqui. Que informações nós temos? Velocidade está no eixo horizontal e consumo no eixo vertical. Deixa eu dar uma dicasinha para facilitar um pouco mais, certo? Deixa eu dar uma dicasinha para facilitar um pouco mais. Aqui é um par ordenado, 20 e 10. Aqui nós temos outro par ordenado, que é 60 e 8. E aqui nós temos outro par ordenado, que é 100 e 10. E agora é exatamente, é isso aqui que nós queremos, 120 e um certo K. Pronto. O nosso problema é esse rapazinho. Quem é K? Uma dica para facilitar a sua resolução. Esse rapazinho aqui é o ponto mínimo, que é o vértice. Resolva. Tente. Volto já, ok?